Bom, olá professora, olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o meu grupo ficou com o tema arritmias cardíacas. O grupo é formado por Amanda Freitas, Isabela Ramos e Safira Moraes. E para começar um pouquinho falando sobre esse tema, né, de arritmias cardíacas, a gente, quando leva ao pé da letra esse nome arritmia, a gente se refere ao seguinte, que há de não, e ritmias rítmicos, ou seja, que é o mesmo que querer dizer que o coração é um coração sem ritmo. E essas arritmias, elas são problemas que acontecem na região do miocárdio, impedindo que os impulsos elétricos que bombeiam o coração sejam transmitidos de maneira normal. Ou seja, quando o coração está batendo de forma rítmica, significa que seu sistema de geração e distribuição de energia está ocorrendo de forma esperada. Ou seja, que o impulso que surge lá no sino atrial passa pelo nó atrioventricular e depois é distribuído por todo o miocárdio. Quando o nosso sino atrial começa a falhar, outros vão assumir o lugar dele, como marca-passo, subsidiários, como por exemplo o nó atrioventricular. Outra origem para a doença pode ser no sistema de condução de impulso, surgindo de bloqueios que impedem que a eletricidade se propague no caminho normal, não atingindo todas as regiões necessárias para um bom funcionamento do órgão. Bom, gente, aqui eu botei algumas descrições sobre arritmias, mas é basicamente a gente entender que o nosso coração necessita de um impulso elétrico, né, para poder bombear o sangue para todo o corpo. E aí esse impulso tem origem lá no sino atrial, presente na porção superior do átrio direito e que contrai os átrios ao mesmo tempo, que vai para o átrio ventricular e depois esse impulso é mandado até o feixe de His, não sei pronunciar o nome, que pelas fibras de Purkinje libera-os para o resto do miocárdio, contraindo os ventrículos e relaxando os átrios, e assim sucessivamente, né? E aí, quando há uma alteração nesse ciclo aí, que se caracteriza uma arritmia cardíaca, que a arritmia, como eu venho dizendo, né, são definidas como qualquer alteração na formação ou na condução do impulso cardíaco normal, sendo muitas delas de caráter maligno, responsável pela morte de milhões de indivíduos, né? Depois do câncer e depois do acidente automobilístico, fazendo com que o coração não execute de forma esperada a sístole e a diástole, provocando alterações no ritmo cardíaco, ou seja, como eu havia dito, aquele ciclo desordenado, sabe? Bom, gente, e também as arritmias, elas podem ser classificadas tanto como primárias como secundárias. Primária quando surgem espontaneamente, e secundárias, que é pelo resultado de outros distúrbios. E elas também ainda podem ser subdivididas em outras formas, sendo as principais arritmias conhecidas como bradicardia, taquipneia e fibrilação arterial. Bom, e aí as meninas vão dar sequência e vão falar um pouco sobre cada, mas a bradicardia geralmente consiste, né, em diminuir os batimentos cardíacos, em geral de 60 BPM, podendo não apresentar palpitações. Mas também vale salientar que a maioria das arritmias não apresenta sinais e sintomas, que só podem ser detectadas através de estudo clínico, exames com o eletrocardiograma. A taquicardia, né, que é o aumento acelerado dos batimentos cardíacos, geralmente acima de 100 BPM, mas principalmente quando não está em uma intensa movimentação, como praticando exercício. Nesse caso, tipo assim, não é normal aumentar, sabe? E também a gente, por fim, fala sobre a fibrilação arterial, né, que se caracteriza como batimentos rápidos e irregulares dos átrios e corações. E também pode se desenvolver um AVC, então vale lembrar que é importante estar sempre sendo acompanhada por um cardiologista, fazendo exames. Nós temos diversos tipos de arritmia, mas os mais comuns estão entre eles a bradicardia, taquicardia e a fibrilação atrial. Lembrando que a gente tem um valor de referência de 60 a 100 em adultos saudáveis. Lembrando que é outro valor para criança, outro valor para recém-nascido e outro valor para idoso. A bradicardia seria batimentos mais lentos e menores que 60 batimentos por minuto, considerando o repouso, um adulto saudável em repouso.
Já a taquicardia seria mais de 100 batimentos por minuto, o paciente também adulto em repouso, podendo ser irregular ou não, essa aceleração. Já a fibrilação atrial seriam batimentos já irregulares e desorganizados dentro do átrio do coração, as câmeras mais superiores, podendo ser considerado uma extrasístole, por exemplo. E o que viria a causar essas arritmias? Principalmente doenças cardíacas, que seria algum dano no coração, podendo afetar o seu ritmo, estresse excessivo, medicamentos devido ao seu efeito colateral e também fatores de qualidade de estilo de vida, como a gente já sabe do impacto do álcool, cafeína e o tabaco dentro dos acometimentos cardíacos. E bom, pessoal, para que o profissional de saúde, ele saiba qual o método a aplicar no tratamento, é necessário que o paciente passe por alguns exames para então iniciar o processo de cuidado. Alguns dos exames que são realizados, primeiramente realizado o exame físico em conjunto com a anamnese, Em seguida, o eletrocardiograma para analisar o ritmo cardíaco e, por fim, o exame chamado de Holter, que é o aparelho que mede a frequência cardíaca durante 24 horas. E que é onde o indivíduo realiza todas as suas funções normais no dia a dia, com o objetivo de verificar em que momento ocorre o não funcionamento normal do ritmo, sendo acompanhado de uma espécie de diário, onde o paciente deve anotar as coisas que faz e em que horários, para se ter uma ideia mais amplo desse diagnóstico, sabe? E esses exames, geralmente, eles são realizados em um paciente que não apresenta urgência de tratamento. Porém, quando isso ocorre, apenas o eletrocardiograma é suficiente para que indique uma conduta terapêutica. E aí eu botei que é necessário também saber o histórico médico, detalhes sobre sintomas, condições médicas e estilo de vida do paciente, É importante também saber realizar o exame físico, medição de batimentos cardíacos, pressão arterial, a averiguação de sinais vitais, E por fim, eu botei aí no slide, os exames complementares, como eu falei, o Holter, o eletrocardiograma, teste de exercício, o eco. E é basicamente isso, sabe? Bom, gente, em relação aos sintomas, a gente viu que a maior parte das pessoas com essas arritmias são assintomáticas e que na grande maioria dos portadores desse tipo de problema não sabe que sofrem de alguma falha no coração. Porém, os que possuem sintomas apresentam geralmente pré-síncope, uma tontura, síncope, perda de sentido, fadiga extrema, palpitação, queda de pressão arterial, dispneia, ou seja, dificuldade de respirar, sendo caracterizado pela respiração rápida e curta, pulso irregular lento, pulso irregular rápido e também, além dos desconfortos de corações, como eu falei, a maioria é assintomática e que quando não diagnosticada e tratada corretamente, a arritmia cardíaca ela pode provocar, assim, parada cardíaca, doença no coração, AVC e também a morte súbita. Bem, professora, agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados ao praticar exercícios. Bem, como a gente sabe, existe uma certa classificação sobre as arritmias de acordo com o seu tipo de risco. Tem a arritmia de baixo risco, que é uma menos agressiva, que só precisa ter um certo cuidado, uma verificação de sinais. A arritmia de médio risco, que é uma um pouco mais delicada, que tem que estar sempre verificando, fazendo exames para ver se ela não está progredindo. E a arritmia de alto risco, que é uma mais agressiva, que pode levar a outro problema de coração ou algum problema circulatório. Ok. Os exercícios que podem ser praticados na arritmia de baixo risco, pode ser qualquer tipo, desde que seja recomendado pelo médico. Sempre verificando os sinais, fazendo aquele exercício com mais cautela possível. A arritmia de médio risco pode ser realizada atividades mais leves, desde uma caminhada de 30 a 40 minutos. Sempre verificar os sinais vitais antes, durante e depois daquele exercício e verificar sinais de desconforto. Quais são os sinais de desconforto? Dispneia, enjoo, sudorese, a sensação de batimento cardíaco lento
E a arritmia de alto risco, por ser um pouco mais delicada, tem que ser uma atividade exatamente recomendada pelo médico, podendo ou não necessitar de uma medicação que ajude nesse desempenho dessa atividade e estar sempre sendo acompanhado por um profissional durante essa atividade, seja um educador físico ou um fisioterapeuta, sempre sendo verificados os sinais vitais antes, durante e depois do exercício, com oxímetro, tem que verificar a pressão e tudo direitinho. Bem, qual seria o papel da fisioterapia dentro das arritmias cardíacas? Avaliação funcional, prescrição de exercício físico, a reabilitação cardíaca propriamente dita e também orientações sobre qualidade e estilo de vida. Dentro da avaliação funcional, vamos estar avaliando a capacidade do exercício e a tolerância desse paciente ao esforço físico. Com essa avaliação, a gente vai prescrever a partir daí um programa de reabilitação, que seria um programa de exercícios físicos adaptado para cada tipo de paciente, como a gente já viu a estratificação de risco. Também monitorar esse paciente durante a execução desses exercícios, a fim de melhorar sua capacidade vascular e também a força muscular. Na reabilitação cardíaca, vai ser atuando dentro de alguns quadros de pacientes que já apresentaram algum evento cardíaco agudo, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Dessa forma, a gente vai ajudar a recuperar a sua função cardíaca e que ele volte às suas atividades de vida diária normalmente. Também estamos aptos a fazer a orientação de acordo com a qualidade e o estilo de vida, fornecendo essas orientações para um estilo de vida mais saudável, ajudando a reduzir fatores de risco associados às arritmias cardíacas, uma vez que a gente sabe dos impactos do sedentarismo, etilismo, tabagismo e etc. Aqui a gente separou uma conduta para um paciente de médio risco. Como seria esse atendimento? A gente dividiu nas fases de aquecimento, condicionamento e descondicionamento. Na fase de aquecimento, a gente utilizaria de exercícios aeróbicos de baixa intensidade, como por exemplo, caminhada, pedalada. No condicionamento, a gente vai focar aqui em mais repetições e menos carga nos exercícios. Caberia aqui exercícios de ponte, de agachamento, um circuito funcional também com subida e descida de rampa, degrau, obstáculos. Na fase de descondicionamento, a gente tem o objetivo de diminuir o ritmo daquele treino, para não sobrecarregar a função cardíaca. Desse modo, a gente pode utilizar de caminhada com ritmos mais leves e é imprescindível a utilização de exercícios metabólicos e também respiratórios nessa fase de descondicionamento. Bem, professora, agora eu vou falar um pouquinho o que não se deve fazer quando se tem arritmia, principalmente pular a avaliação e já ir direto para o exercício, porque a avaliação é de extrema importância, principalmente para o diagnóstico adequado desse paciente, tanto para a modelação dessa conduta, como também para a verificação se esse exercício realmente vai fazer efeito nessa pessoa. Não abdicar de esforços e de exercícios que extrapolem muito da pessoa, do seu potencial energético. Existem pessoas que fazem exercícios em extrema carga ou de repetições exageradas, não levando em conta a si próprio. Isso pode prejudicar muito, porque pode levar realmente a um infarto, a um problema maior. Realizar atividades sem verificação dos sinais vitais, muita gente vai para a academia sem o uso de um oxímetro, sem ver como é que está a sua pressão, se não faz uma ausculta cardíaca, e é fundamental, porque isso vai levar ao caminho direcionado para uma boa conduta, um bom exercício, um exercício que vai fazer diferença na sua vida, e desconsiderar os sinais de desconforto que venham ter durante o exercício. Muitas vezes é aquela sudorese fria, é aquele enjoo que você não sabe o motivo, é o coração batendo esquisito, e muitas vezes as pessoas vão além e não param para o coração bater normalmente, não fazem uma respiração para se regularem. E fazerem exercício sem a orientação devida. Muita gente vai fazer os seus exercícios de bolo, sem uma orientação, sem um médico que deu o parecer dessa doença. Então, assim,
sempre tá vendo se esse exercício pode fazer, se essa conduta tá boa, se essa conduta vai servir para a sua condição, porque é essencial para que o exercício faça bem a sua qualidade de vida e que esse exercício não faça a sua doença regredir. Bem, professora, a gente também procurou um artigo da revista da Sociedade Cardiológica de São Paulo, onde ele vai falar um pouquinho sobre a reabilitação cardiovascular na fibrilação arterial e qual é o papel fundamental do exercício físico diante dessa arritmia. Durante o estudo, foi verificado os benefícios desse tipo de treinamento, principalmente a redução da incidência dessa arritmia e a redução da severidade dos sintomas que os pacientes tinham durante a prática de algum exercício físico. Também foi verificada a redução da pressão arterial, a redução do peso corporal, o controle glicêmico e também a melhora do tônus autonômico desses pacientes, verificando então que uma conduta adequada, que tem exercícios que são qualificados para os pacientes que têm arritmia, são de fundamental importância para melhorar sua qualidade de vida e diminuir a incidência dessas arritmias. Assim, essa pessoa arritmíca, ela tem uma melhor qualidade de vida e pode conseguir fazer suas atividades diárias sem sentir seus sintomas. E também, durante esse artigo, a gente viu que 70% dos pacientes que possuíam várias crises, que tinham casos de várias crises durante exercícios ou atividades simples, passaram a não ter, verificando então que é de grande importância esse tipo de acompanhamento, tanto de educador físico como fisioterapeuta, para a conduta desse paciente. E para concluir, a gente definiu então que as arritmias cardíacas são problemas perigosos, muitas vezes são silenciosos, que podem levar à morte, principalmente quando não são diagnosticadas adequadamente e tratadas de forma também inadequada. O que pode também influenciar muito uma pessoa ter arritmia é seu estilo de vida, o uso de drogas ilícitas e ilícitas, uma má alimentação, a falta de exercícios físicos ou exercícios que extrapolem do seu potencial energético, estresse e fatores emocionais que possam levar o seu coração a bater mais forte. Verificar sempre os sinais de desconforto, principalmente quando estiver realizando algum tipo de atividade que possa sobrecarregar o seu coração e, caso sinta alguma coisa, procurar um especialista para realizar os exames corretamente. É importante lembrar também que quando a pessoa é diagnosticada com arritmia, é de fundamental importância procurar um fisioterapeuta ou um educador físico que possa orientar a realização de exercícios físicos que possam reduzir essa incidência de arritmias e trazer uma melhor qualidade de vida ao paciente. É isso. Muito obrigada.